Pessoal, hoje eu estou aqui com o Lorivaldo Lopes, sócio da Devolt, um escritório de auditoria e contabilidade. Lorivaldo é mestre contábil também pela PUC, autor de vários livros, referência em Transfer Price. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito curioso e interessante, que é o JCP. Lorivaldo, o que é JCP? JCP, Thalissa, é juros sobre capital próprio. Essa é uma forma de remunerar os grandes empreendedores. Por exemplo, você tem muito dinheiro, você pode pegar seu dinheiro e aplicar num fundo de renda fixa, renda variável ou qualquer um outro fundo e não se preocupar com nada. E com esse dinheiro que você tem, que é muito, viver o resto da vida sem fazer qualquer esforço. Ou você pode tomar uma outra decisão que é exatamente empreender, criar uma empresa, gerar empregos, aumentar a autoestima dos funcionários e dessa forma, o que os governos inteligentes acham bom? Remunerar esse empreendedor. Então os juros sobre capital próprio, o JCP, conhecido como JCP, ele na verdade é uma forma que os governos dos países em desenvolvimento e desenvolvidos têm para remunerar aquele empreendedor que gera emprego. Ou seja, uma forma de você remunerar esse cara pela coragem e empreendedorismo que ele possui. É uma forma de distribuir o lucro. É uma das maneiras de distribuir o lucro. Inclusive, você citou um ponto importante, as SAs elas são obrigadas a pagar lucros e dividendos. E essas SAs podem imputar esse JCP aos dividendos obrigatórios. Interessante isso, né? Então é uma outra forma de fazer esse cálculo. Sim, é uma outra maneira, porque os juros sobre capital próprio, para as empresas que remuneram, ele representa uma despesa que é dedutível tanto para o cálculo do imposto de renda como para o cálculo da contribuição social. Enquanto que o dividendo não. O dividendo talvez te pareça um tanto técnico, mas é a última linha da DRE. Então, o dividendo não é uma despesa. Então, entre você pagar dividendos e pagar JCP, é lógico que é muito mais racional, muito mais inteligente, muito mais econômico você pagar o quê? O JCP. Ele é uma forma de remunerar os sócios e ainda assim você pode abater essa remuneração para o cálculo do IR, contribuição social. Olha que show. Então, vale a pena fazer esse cálculo? Mas totalmente vale a pena, porque quando você fala eu vou distribuir dividendos, eu vou distribuir lucro, isso não tem qualquer impacto tributário. Tudo que tem que ser feito já foi feito, é o que sobrou. Quando você fala em pagar, remunerar os sócios com o JCP, isso é realmente uma forma de remunerar esse pessoal e é uma despesa que você ainda abate para o cálculo do imposto de renda e da contribuição. E muitas vezes já tive experiência aqui no escritório de você calcular o JCP, deixar isso como passivo, você gera uma despesa contra um passivo, aí você pega esse passivo e capitaliza. Olha que interessante. Não saiu nada da empresa, você gerou uma despesa, paga menos IR, paga menos contribuição social. Caramba. E isso é para qualquer empresa, qualquer tipo de tributação? Para qualquer tipo de tributação, qualquer que seja a empresa. Simples nacional, lucro presumido, lucro real. Obviamente que a vantagem ela é maior quando você fala de empresas do lucro real. Mas só para você ter uma ideia e fazer uma comparação, quando você paga prolabore para um sócio, o prolabore ele tem 50% de encargo, enquanto que o JCP tem apenas 15%. Então, mesmo para as empresas que estão no lucro presumido, ainda não tão vantajoso como o lucro real, mas ainda é uma vantagem. Caramba, Lorivaldo, só sendo contador para saber fazer isso, né? E o pior é que tem muitos contadores que não fazem, não sabem fazer isso, lamentavelmente. Tem muitos diretores também que não sabem disso, o que é lamentável. Eu diria para você, Thalissa, que essa é uma das formas de tributação mais eficazes que o Brasil adota e muita gente ainda não faz isso. Só para você ter uma ideia, eu fiz um trabalho desse em 2023, um patrimônio líquido, né? O capital próprio é patrimônio líquido, um patrimônio líquido de 11 milhões de reais, um patrimônio líquido pequeno, 11 milhões de reais. A economia tributária foi da ordem de 160 mil reais. E nós fomos contratados para fazer isso, já está no nosso pacote de revisão contábil, tributária e auditoria. E veja, com 11 milhões o cara economizou 160 mil.
Isso com PL pequeno. Imagina um PL muito mais, né, mais expressivo do que esse. A economia que você pode levar para o contribuinte. É interessante. Que bacana. E JCP, houve alguma mudança nessa tributação? Sim, houve uma mudança radical na forma de calcular. Então, a partir do ano base de 2024, nós tivemos duas mudanças. Uma delas é a mudança em função dos incentivos fiscais. Os incentivos fiscais que são tributados a partir de 2024 no PIS, COFINS e IR Contribuição, eles não fazem mais parte do PL para fins de cálculo de JCP. E uma outra mudança radical que está sendo bastante badalada no mercado é com relação à equivalência patrimonial. A nova regra diz que só compõe o PL aquele que de fato representa o ingresso de ativo para a empresa. E quando você fala, por exemplo, de equivalência patrimonial, você aumenta o PL se a empresa investida deu lucro. Mas, em tese, não é o ingresso efetivo de ativo. Então, o nosso entendimento é de que o resultado da equivalência patrimonial também não é base para cálculo de JCP. Até porque isso faz sentido. Se a empresa investida ela deu lucro, aquele lucro eu reconheço como equivalência, lá eles já pagam JCP. Se eu pagar aqui, vou pagar JCP em duplicidade. Portanto, temos essa mudança radical. Não deve compor o PL, patrimônio líquido, os incentivos fiscais, bem como o resultado da equivalência patrimonial. Que bacana, Lorivaldo. Então, a gente tem muito ainda o que falar de JCP, né? Acho que o pessoal, querendo saber mais, pode enviar alguma pergunta, né? A Devolt é uma empresa de auditoria e consultoria empresarial. Nós somos afinados com a parte de contabilidade internacional e FRS, e bem como com a área tributária. Somos especialistas em tributação e em planejamento estratégico tributário. E o JCP, nós estamos agora aproximando do final do ano. Não perca essa oportunidade de usar essa ferramenta que é muito útil na redução legal de carga tributária. Bacana. Obrigada, Lorivaldo. Foi um prazer muito grande falar com você sobre esse tema tão factual. JCP está na moda, é uma ferramenta importantíssima para você reduzir de forma legal a carga tributária. A Devolt é um especialista nesse assunto, como também em outros assuntos, como transfer price, como contabilidade do setor da construção civil, contabilidade de consórcio, legislação tributária e muito mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda para a gente, procura a gente. Nós temos a solução do seu problema.